Dia, Mulheres Evo. Que culto extraordinário, né, gente? Eu amo os cultos de mulheres. Nós temos uma unção diferente, parece. Nós, mulheres, nós adoramos com uma intensidade diferente. Eu tenho certeza que o Senhor recebe a nossa adoração como um incenso suave, amém? E hoje, como amanhã é o Dia das Mães, nada melhor do que vir aqui falar um pouquinho sobre a maternidade. E hoje eu vim falar de filha para filha e de filha para mãe. A maternidade, ela vem com muitos desafios, é uma notícia que vem e muda a nossa vida. E hoje eu queria chamar aqui 3 convidadas super especiais, a Grazi, a Simone e a Jéssica, para falar um pouquinho da história delas para vocês. Tudo bem, meninas? Bom, gente, a maternidade, quando ela chega, é uma notícia que vem para surpreender mesmo, né? A minha mãe conta que a G foi totalmente planejada, uma gravidez que ela planejou, que ela sonhou, ela pensou em tudo. Já eu vim de surpresa. Ela estava tomando remédio, eu apareci, e aí a gente entende que quando Deus quer, Ele faz, né? E hoje eu queria perguntar para você, Grazi, como foi receber essa notícia? O que você sentiu quando você viu aquele teste positivo? A paz, igreja, tudo bem? Bom, foram também 2 momentos completamente diferentes na minha vida. Da Milena, eu era muito nova, eu tinha 22 anos, foi planejada por Deus, eu falo, né? Porque eu era bem imatura, né? A gente tinha outros planos, mas Deus mandou ela e veio para transformar realmente a nossa vida. Ai, gente, desculpa se eu chorar, porque falar das minhas filhas é algo que... E a Antonella... Está muito fresco na memória, né? Porque a Antonella, ela foi planejada, ela tem 7 meses, né? Só para contextualizar, tem uma de 13 e uma de 7 meses, e ela veio assim para dar um upgrade em tudo, né? Mas maternidade não são só flores. A gente tem muito medo, né? Medo de tudo, né? Medo de, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir ser exemplo, né, como mulher cristã? Será que eu vou... Sabe, a gente pensa em muitas coisas, muitos medos, muitos anseios, né? Não dá para romantizar, porque realmente são fases... Mesmo que você tenha fases diferentes, né, como eu, a gente vivencia ali, no dia a dia, coisas que a gente não espera. Então, tudo é uma descoberta. Você pode ter 10 filhos, mas cada um é uma descoberta diferente, né? Então, hoje, né, hoje eu tenho mais maturidade, tenho mais... Inclusive, um dos motivos que eu me converti foi para dar exemplo cristão para minha filha mais velha, né, e para a mais nova, porque é joelho no chão, é oração, é você ser exemplo para os nossos filhos, né? Eu penso muito nisso, a gente precisa ser exemplo como mãe, como cristã. Então, isso faz com que a gente pense muito no que vai fazer, como fazer e como instruir os nossos filhos. Então, isso é algo que eu levo muito para o meu coração, né? Mas, em um contexto geral, eu acredito que a maternidade é uma frase que pesa muito, mas faz total sentido. Muito custa aquilo que muito vale, né? É doloroso. Às vezes você se sente sozinha, né? Mesmo você está rodeada de pessoas, né? Mas você às vezes se sente sozinha, mas no geral, aquele sorriso de manhã vale muito a pena, sabe? Aquele mãe, eu te amo, vale muito a pena, sabe? Eu pergunto sempre para a Milena, eu sempre faço essa pergunta para ela: filha, você se sente amada por mim, né? Pelo seu pai? Ela, sinto, mãe. Por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes na correria do dia a dia a gente não se atenta aos detalhes, né? Mas fazer essa pergunta para os nossos filhos faz com que eles falam o que eles estão sentindo, se realmente eles estão se sentindo amados. Às vezes ela fala: mãe, ela tá difícil, viu? Porque mesmo ela tendo 13, a Antonella tendo 7 meses, eu tento envolver ela em tudo. Por quê? Porque são momentos diferentes, né? Na adolescência ali a gente tem que aprender a lidar com... São fases diferentes. Então, assim, se eu puder dar um conselho assim, para todas as mamães e para as que não são mamães, tenham filhos. Filhos é herança do Senhor. Filhos é algo divino que... Assim, é um milagre, né, dentro do nosso ventre ali gerando. Então, tenham filhos. E
E na Bíblia fala, né, em Provérbios 22, que ensine os caminhos dos seus filhos, que eles nunca, uma coisa assim, né, desviarão deles. Então, esse versículo também eu carrego, porque eu tenho uma mãe de oração, eu sou uma mulher de oração, eu oro muito pelas minhas filhas, e isso eu acredito que faz total sentido na vida dos nossos filhos, oração, joelho no chão e discernimento para Deus. Glória a Deus. E no meio do caminho, às vezes... Glória a Deus. No meio do caminho, às vezes, a gente se depara com um diagnóstico ou com uma notícia que vem para surpreender. Às vezes, o nosso coração fica aflito, fica apertado, a gente não sabe como lidar. E a Jéssica, hoje eu chamei ela para contar para a gente como foi quando ela recebeu a notícia da Isabela. A Isabela é uma criança atípica. Como ficou o seu coração? Você teve medo do futuro, de como iria ser? Conta um pouquinho aqui para a gente. Olá, gente. Bom dia. Falar da Isabela é um presente. A Isabela, desde sempre, a minha filha que me trouxe para a igreja. Eu tive a Isabela com 21 anos. A Isabela, ela veio para me colocar nos caminhos, para me dar um sentido na vida, né? Tanto para mim quanto para toda a nossa família. Quem vê a Isabela correndo, pulando aqui na igreja, quando o pastor Vitor acaba o culto, ela já vem aqui pulando, falando assim, pós-culto, pós-culto. Então, a Isabela de toda a igreja, eu acho que ela é a mais crente, assim. Então, falar da Isabela, a Isabela é crente. Sempre me falaram uma frase que quando a gente tem um filho atípico, a gente, primeiro, mata todas aquelas expectativas e cria todas novas. A Isabela não falava, então a gente, quando se torna mãe de uma criança atípica, a gente não pode negligenciar o diagnóstico, né? Quem me ajudou muito foi a Carol, a sua tia. Então, a Carol me ajudou muito a ir atrás de todos os profissionais, né, que me ajudaram. O laudo da Isa. A Isa é uma autista nível 2. Hoje, a Isa fala muito, fala pelos cotovelos. A Isa faz terapia toda semana. A Isa, quando a gente senta na mesa, ela é a primeira a falar, vamos orar, vamos orar. Então, a Isa, falar da Isa é algo muito especial, porque a Isa, ela trouxe harmonia, ela trouxe a nossa família para a igreja, ela trouxe sentido assim para a nossa vida. Então, o que eu posso falar, completando a frase da Grazi, é que tenham filhos, porque filhos, independente se for atípico ou normal, né, que a gente pode falar dessa forma, gera transformação para uma mãe, para uma casa, para toda uma família. Filho é bênção, gente. Filho é fartura, filho é alegria, filho é maturidade. Então, Deus trouxe transformação através da minha filha. Falar da Isa é transformação para mim. Glória a Deus. E agora eu chamei a Simone, mãe de 3, da futura Rebeca, que está vindo aí, está no forninho. E como ela tem muita experiência, ela pode contar para a gente, falar se tem algum conselho que ela daria para uma mãe que acabou de descobrir que está grávida, ou algum conselho que a Simone, de lá de trás, gostaria de ter escutado antes de entrar nessa jornada da maternidade. É 2,5 ainda, né? Que a experiência está de 2, está fácil. Gente, é até engraçado, porque eu sempre fui a menina que queria só casar e trabalhar e viajar o mundo. Eu nunca falava que eu queria ter muitos filhos, isso não vinha de mim. Se esperava isso da minha irmã, não de mim. E aí eu aqui, né, grávida do 3º filho, é a Rebequinha, eu tenho 2 meninos. E a maternidade me transformou muito, eu fui mãe também nova, fui mãe aos 24 anos. E diferente de muitas, né, a minha mãe, quando eu estava de 36 semanas, minha mãe faleceu. E todos os meus filhos, todo esse processo de gerar, o Pedro, o Samuel, a Rebeca, sempre foi um marco muito, muito grandioso na minha vida. Foi uma perda, mas foi o nascimento, foi o renascimento da minha família. O Samuel foi muita oração, porque algumas me acompanharam aqui, eu tive um processo de infertilidade. Aos olhos dos médicos, eu teria que passar por todo o processo de fertilização. Perdi um bebê no meio do caminho. Então, é a minha 4ª gestação, na verdade. E o que eu posso falar para todas as mamães que estão tentando, que descobriram agora, é ore. Eu não sabia disso há muito tempo atrás, mas Deus me posicionou para esse lugar.
ore. Desde o momento que eu me posicionei como uma mãe cristã, que foi algo que eu não tive, né? Infelizmente, eu tive uma mãe maravilhosa, mas desde que eu me posicionei como uma mãe cristã que ora, eu tenho vivido muitos milagres. Seja milagre da maternidade, de gerar. Tem gente que me acha doida, né? Eu estou com o Samuel de 1 ano e 4 meses, e estou grávida de quase 8 meses. Ore, porque gerar, ter filhos é maravilhoso. E para vocês, mamães que estão tentando, se posicione. Todas as vezes que o pastor falava aqui na igreja, vem receber a unção de gerar, vem receber a unção de Ana, eu pegava a posse, peguei mesmo, né? Vocês estão vendo, né? Eu tomava posse disso, mas eu falo brincando assim, gente, mas desde o momento que eu consegui descansar, as minhas orações eram o seguinte: Senhor, tira essa angústia, essa ansiedade do meu coração, porque eu sei que isso afasta o que o Senhor tem para mim. E é muito difícil a gente descansar no Senhor quando a gente está esperando um filho, descobre um diagnóstico, está passando por algum processo, principalmente do maternário, e para a mulher isso tem um peso muito grande. O descansar é muito desafiador, e eu passei por isso. Então, no momento que eu falei, eu entrego a Ti todas as minhas angústias e medo, eu comecei a viver muitos milagres. Então, o Samuel é a promessa, o nome dele não é em vão, ele é oração, foi muito joelho no chão. Foi gerado assim num cenário muito diferente. A Rebeca, então, eu orava todas as vezes: Senhor, se for da sua vontade, me dê um terceiro filho. Eu quero um terceiro filho. Por mim, eu teria 4 ou 5, é uma verdade, tá? Mas o Leandro vai me matar de ouvir isso. Mas eu quero um terceiro filho, me entregue quando eu estiver pronta. Eu não achava que eu estava pronta tão rápido, mas ele entregou. Então, entregue as angústias, seus medos, suas inseguranças para Deus, porque Ele fará. Não importa se é 1 ano, se é 5 anos. Eu passei por esse processo por 3 anos e meio. Foram 3 anos e meio, e Deus bradou. E eu acredito que Ele vai bradar na vida de vocês. Então, vocês que estão descobrindo agora, se posicione. Eu falo hoje em dia que o meu sonho é que meus filhos falem: a minha mãe foi a mãe do coque moderno, né? Porque vai ser um coque baixo, não vai ser o coque alto, como antigamente. Mas eu quero ser essa mãe exemplo, essa esposa exemplo, principalmente a mulher de Provérbios. E que a gente possa ser esse exemplo que é o maternar para os nossos filhos e principalmente para quem nos vê, porque é assim que a gente derrama e transborda Jesus. Glória a Deus. Obrigada, meninas, por terem compartilhado um pouquinho da história de vocês. Eu tenho certeza que não são só palavras que tocam ou que emocionam, mas são palavras que transformam. Eu tenho certeza que tem muitas mães aqui que precisavam ouvir o que foi dito, muitas mulheres, às vezes, que querem engravidar e receberam um diagnóstico de impossibilidade. Então, o que vocês falaram aqui hoje, eu tenho certeza que entrou como transformação na vida delas, amém? Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de fazer uma oração sobre todas as mães, as mulheres que têm o desejo de engravidar, porque nós sabemos que o Senhor age diante da impossibilidade. Então, se é o seu sonho, às vezes você não pode, vamos fazer uma oração, porque eu tenho certeza que desse altar será derramado cura, amém? Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, nesta manhã. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida de cada mãe presente aqui, Jesus. Cada mulher, Pai, que abdicou muitas vezes da sua profissão, Deus, para cuidar do seu filho, Pai. Cada mulher que entendeu que o propósito dela é gerar, Pai. Cada mulher que entendeu, Deus, que o propósito, Pai, é gerar filhos que vão ir para as nações, Espírito Santo. Eu te agradeço pela vida de cada mãe aqui, de cada mulher presente, Deus. Eu apresento sonhos a Ti, Pai. O sonho de ser mãe, o sonho de engravidar, Pai. Que o Senhor possa agir, Pai, com providência na vida de cada uma, Jesus. Eu te apresento também, Pai, as mulheres que têm, Pai, um diagnóstico de impossibilidade, Deus, que muitas vezes, Pai, veio para afligir o coração, Espírito Santo, mas eu tenho certeza que o Senhor é um Deus de cura, um Deus que tem poder de mudar a história, Senhor. Então, mude cenários de impossibilidade, Senhor. Essas mulheres, Pai, que muitas vezes sonham, têm o desejo, mas não podem, Deus. O Senhor é um Deus que vai entrar em providência na vida de cada uma aqui, Pai. Nessa manhã eu te apresento a vida dessas mães e dessas futuras mamães. É isso que eu te peço, desde já te agradeço. Amém. Amém.